olá! Estamos aqui em mais um Almodincast. Doutora Edna sempre trazendo convidadas, sempre trazendo novidades. E hoje a nossa convidada é a Ana Cristina. Ela veio de Sinop, do Mato Grosso. Ela fez o curso do EG Almodim, né, sobre ceratocone, e veio agora fazer as aulas práticas. A doutora Edna vai dar as boas-vindas e depois ela vai se apresentar, né, Edna? Isso, doutora Ana de Sinop, Mato Grosso. Está com a gente aí praticamente há um ano. Né? Não pôde vir no curso presencial junto com o grupo e agora teve um curso privado só para ela. E eu estou muito feliz de poder recebê-la e de poder passar aquilo que eu aprendi do Paulo para você. Então, sinta-se bem-vinda e tomara que Deus me ajude a ajudar você a levar essa outra tecnologia para a sua clínica. A doutora Ana já é formada, já é especialista em oftalmologia, tem uma clínica grande na cidade dela, já trabalha muito bem na área de catarata, opera muito bem. E assim, mesmo na primeira cirurgia dela, que foi hoje, né, com o anel, ela tem uma habilidade de mão incrível e na primeira cirurgia ela já fez a cirurgia de A a Z sozinha. Então, parabéns, é muito raro a gente ver isso. O participante, às vezes, não consegue, na primeira cirurgia, fazer ela do princípio ao fim. Então, é interessante. Eu fico muito feliz. Imagina um elogio. Você já conhecia a Maringá, Ana? Primeira vez. Mas eu vim especialmente para o curso mesmo. E estou muito feliz de estar aqui. Receber um elogio desse da doutora Edna. Eu vou pedir para fazer um corte e depois vou ter que mandar para minha mãe. Para sua mãe, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Realmente, assim, o curso teórico já foi uma coisa totalmente disruptiva em questão de teoria e prática, e cada detalhe, coisas impressionantes realmente que às vezes a gente não se atenta, e foi passado de uma maneira bem detalhista. Cada um dos profissionais que fizeram parte do curso são muito renomados, né? Todos são realmente excelentes oftalmologistas e sempre traz uma carga de experiência enorme, né? Eles estão aí fazendo anel há anos e anos e anos, e eu fiquei muito feliz deles passarem todas essas experiências pra gente, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E o curso teórico já tinha me impressionado muito, muito mesmo. E me impressionou, e meu tio também fez comigo, o Dr. Frank Santiago, né? Só que eu não estava na prática, que estava todo mundo, ele já estava, e ele já tinha falado, olha, você não tem noção do que vem por aí, você espera. Aí eu já imaginava, porque o teórico já tinha entregado tudo, né? E aí, realmente, assim, a prática sempre é soberana, né? A prática é maravilhosa e realmente eu tô muito feliz e tô muito satisfeita. Tenho certeza que eu vou trazer o máximo de coisas pra clínica, pra Sinop. Eu tô bem satisfeita, não tenho nem o que falar, sem palavras. Ter uma aula, né, com a doutora Edna e estar assim tão pertinho, como se fosse um fellow, né? Exatamente. E num hospital também que está tão moderno, né? Que tem tudo o que vocês que precisam para fazer uma oftalmologia de ponta, você encontra. Então é muito bom você poder ter uma aula, né, com a doutora Edna e ainda toda essa tecnologia também. Doutora Edna é uma mulher totalmente à frente do tempo dela. Totalmente. Ela é totalmente aberta. Não, como não? Ela é totalmente aberta a qualquer coisa nova que você entregue para ela. Você fala assim, olha, doutora Edna, isso daqui, ela se interessa, ela quer saber o que é, o que tá de diferente. Ela é aberta a isso. Eu acho que isso daí que fez ela crescer tanto, assim, né? Assim, é muito pouco tempo que eu tô com ela, mas eu acho que é um pouco disso, que ela tem um interesse muito grande. O que é de novo? Será que isso aqui se aplica? Será que isso aqui é legal? E eu acho que isso que fez o diferencial dela, acho que tá nesse quê aí de realmente se interessar pelo que é diferente e ver se isso se aplica à realidade dela. E eu acho legal porque além de ser uma médica, né, renomada, você saber ensinar, porque muitas vezes você pode ser um médico excelente, mas você muitas vezes não consegue, né? Eu mesmo tenho dificuldade de ensinar outra pessoa. E ela tem isso de ser uma médica excelente e conseguir passar o conteúdo, né? Sim. Então eu vou aproveitar o gancho e fazer 2 agradecimentos.
primeiro ao meu marido. Se eu não tivesse casado com o Gilberto, eu talvez não estivesse aqui. Eu acho que é uma dupla de sucesso. Os dois O se Giba completam. é uma pessoa que está sempre ali me incentivando. Tudo que eu vi de novo no mundo podia ser do outro lado do mundo, que ele ia me levar, buscando a tecnologia e me apoiando e dividindo esses gastos faz uma diferença, comigo. né? Então, isso faz uma diferença enorme. Sem pensar que a gente correu atrás de tecnologias não é agora, tem mais de 30 sempre, anos. Né? Sempre. E nessa época, o número de mulheres que faziam esse tipo de cirurgia eram pequenos. Então, se eu caso com um homem que é ciumento, que não gosta que a mulher saia... Era sempre um meio muito masculino, seria né, um problema. No entanto, todos os meus colegas sempre tiveram uma carga de respeito muito grande por mim. E todos eles são amigos do Giba, porque o Giba sempre esteve ao meu lado. Então, eu tenho que agradecer a ele isso. A segunda coisa é que eu encontrei tantas pessoas para me ensinarem na vida que se eu for numerar aqui, minha mão não cabe, né? Começando pelo Dr. Flávio Rezende, que eu perdi agora há pouco tempo no Covid, e o Dr. Flávio foi um pai na minha vida, né? Depois veio o Martinez, que já era mais jovem do que eu, e eu achava aquilo engraçado, porque eu estava achando um professor mais jovem do que eu. Mas, naquela época, eu devia ter uns 40 anos, o Eduardo devia ter uns 30, não muito. Tive a humildade de procurar alguém que sabia para me ensinar. E eu acho que é esse o medo que a gente não deve ter. Qualquer idade é idade para você aprender. E depois veio o William de la Penha, veio o Dr. Howard Fine, Jacques Singer, o Ashinoff, e foi o Virgílio. Quer dizer, eu tive o Paulo, né? Eu tive muita gente que me ensinou. Então, se eu hoje ensino algumas pessoas, eu estou repassando para alguém aquilo que eu recebi. Então, na vida, eu acredito muito em energia. E essa energia que Deus me dá é muito boa. Eu recebi da vida muito mais do que eu merecia. Não, imagino. De jeito nenhum. Ela merece cada coisa que ela recebeu. Porque cada detalhe desse hospital, vocês não têm noção. Porque, assim, você entra e é tudo detalhe. E ela foi me apresentando no hospital durante os dias, né? Porque um dia só é pouco. É pouco. Aí ela foi me apresentando e cada lugarzinho tinha um quê? Ah, não, porque esse banheiro aqui, eu desenhei isso aqui. Cada lugarzinho, porque as roupas do centro cirúrgico, todas elas têm a meinha com tudo muito pensado. Os lençóis dos pacientes, tudo pensado e nos mínimos detalhes. Então, assim, tenho certeza que o sucesso nunca é à toa. Nunca é à toa. Obrigada, entendeu? Ana. E a gente vê de longe, porque cada detalhe, você é muito detalhista, assim, realmente fora da curva. E por que você resolveu fazer o curso? Você sentiu a necessidade também? Uma quantidade de pacientes também com ceratocone? Sim. O que te motivou, né, a fazer o curso? Me motivou a realmente o ceratocone hoje é uma realidade e que parece loucura, mas está aumentando, né? Sim. Gradativamente. Então, existe a necessidade real da gente procurar alternativas novas para a gente poder oferecer para o paciente o melhor e evitar as coisas mais invasivas, por exemplo, o transplante de córnea. Então, foi por isso que eu vim aqui para poder oferecer o melhor para meus pacientes. E não tinha lugar melhor para eu estar do que com a doutora Edna, com o doutor Paulo, Jordana, Léo Torquetti. Então, assim, não tinha por onde. Assim, se eu fosse procurar no mundo, talvez eu não acharia, entendeu? E aí, porque realmente aqui... Você vê que a gente está no interior ainda, a gente está em Maringá, e se eu for procurar no mundo,
se eu procurar no mundo, e nos Estados Unidos não tem uma equipe dessa que poderia me entregar isso, entendeu? E tem aqui, entendeu? Então, no mundo, a gente está na melhor equipe. Então, Maringá é muito feliz de ter doutora Edna, né? E a sua equipe, o curso, etc. E o Brasil também, com certeza. Tanto que tem um livro, né? Que é do Toconos, que foi escrito em... Nós tivemos o prazer de fazer esse livro com a contribuição de vários autores, prescrito em inglês, para levar a experiência dos brasileiros para fora. E por que que a Ana fez esse comentário? Talvez de que lá fora não tivesse uma equipe como a nossa. Porque o criador do anel foi o Paulo. E as pessoas que estão junto com a gente nesse curso trabalham também em toda essa evolução que os anéis têm passado. Nós começamos com 2 anéisinhos pequenininhos de 160. Inclusive, acho que você já teve um paciente que estava com um anel, que foi um dos primeiros, não foi? Que você conversou com o Dr. Paulo. Isso. É uma evolução, né? E agora a gente está aí com o anel 320, grande, HM, complementando aquilo que os anéis pequenininhos não conseguiam resolver. Hoje a gente associa HM. Então, lá fora, a experiência é apenas com o Intax. E o Intax não tem o efeito prismático do anel de Ferrara, então os resultados são diferentes. As campanhas também que têm sido feitas, né, Edna, no Brasil, do ceratocone, isso, e agora, junho, né? E agora a medicina está muito globalizada. Então, esses dias mesmo, nós recebemos o convite do Mazen e do Adel, são colegas de Atenas. Você teve até a aula inaugural. Nós tivemos né? o webinar, eu estou indo para Atenas agora com o Paulo, a Jordana e o Torquete, porque a experiência nós tivemos no webinar e percebemos isso, que essa diferença é muito grande na implantação do anel. E muitas vezes, quando implantam e o resultado é ruim, porque sabe fazer a técnica, mas não sabe indicar qual é o melhor anel. E aí o resultado não é a mesma coisa. E isso não é uma coisa que eu posso ensinar, a Ana percebeu. Existe um nomograma que é um guia, mas você tem que raciocinar em cada paciente. Por quê? Nunca que um ceratocone é exatamente igual ao outro e nunca que a biomecânica de um olho é exatamente igual ao outro. Né? Então, no anel, não tem como você padronizar. Você tem que raciocinar caso por caso. Isso torna um pouquinho mais difícil, né? Isso que é o mais difícil. Fora. Verdade. Por isso que o presencial é muito importante. Quem faz só a teoria não consegue. E eu, como acompanho bastante a Edna, o que eu percebo de quem faz os cursos desde a primeira turma, que essa foi a terceira já, né? Isso. Eles continuam ainda dando todo o respaldo, porque eu acompanho e vejo, né, alunos que vieram e daí vocês também trocam informações, doutora, aconteceu isso numa cirurgia, então isso é legal, porque não é simplesmente o curso acabou, né? Esses alunos que são médicos, eles continuam tendo esse acesso e essa troca de informações, né? E é gostoso, por exemplo, eu cito sempre o Tiago, por exemplo, o Jarbas, que no princípio eles estão lá quase todo dia. Torena, eu quero fazer isso aqui, e daí? Como é que eu faço? E isso é questão de 6 meses. Depois de 6 meses, você já vê eles voando sozinho, né? Hoje o Tiago põe anel, assim, acredito que brincando com a mão para as costas. Então, eu fico muito feliz quando eu abro o Instagram dele e vejo, hoje olha o tanto de anel que eu botei. Aí tem uma pilha de anel. Muito gostoso isso. E isso, né, que nem ela que veio procurar. Então, é muito legal você ver que o médico hoje também está procurando trazer qualidade para os seus pacientes, né? Não fica só ali, vai buscar novas... O que acontece hoje é o seguinte, se você for levar a sua residência como a formação da tua vida, você tá perdido. Porque todo dia a gente tem coisa nova. A medicina é muito assim. Todo dia. Qualquer congresso que você for, de tantos em tantos meses, vai aparecer alguma coisinha nova. Então, você tem que procurar o que se adequa na sua realidade, aos seus pacientes, né?
o que tem de melhor e o que tem de mais sedimentado, né? Para poder você aplicar. E aí, para você aplicar, você tem que se renovar e você tem que sair da zona de conforto. Você tem que estudar, você tem que procurar e você tem que procurar pessoas que você possa ter acesso a essas tecnologias e passar a aplicar na tua clínica. Se você fica só na tua residência, no teu fellow, etc., você para no tempo, né? Você para no tempo. Doutora Edna, o que você ia estar fazendo hoje se você tivesse feito só a sua residência, entende? Catarata, com crio, intraocular, que pegava o gelo, enfiava lá e puxava inteiro. Entendeu? Né? A gente vê que está sempre aprendendo, igual eu, por exemplo, ceratopigmentação, que é uma coisa extremamente nova e que você foi fazer o ano passado. Ano passado. Mas isso que você falou me lembra muito o Rubinho. O Dr. Rubens Belfort Júnior, me desculpa porque chamei ele pelo nome, assim, né? Uma pessoa muito querida. Mas o Dr. Rubens, ele uma vez comentou comigo e eu fiquei com aquilo na cabeça. A residência médica e o fellow, isso vai acabar um dia. Porque quando você termina uma faculdade e começa uma residência, quando você terminar a residência, aquilo que você aprendeu já não é mais real. Já tá. É verdade. Né? Então, você fica ali anos treinando. Por exemplo, uma facoemulsificação. Quando você termina, aquilo já não é a realidade da novidade. Então, o médico ele a tem que estar muito, tem que estar muito por dentro de tudo. E eu percebo acompanhando a Edna, que o hospital, como a oftalmologia, ela tá muito, os avanços eles estão muito rápidos, né? De tudo. E o que eu sempre tenho na minha cabeça, e talvez isso é coisa de mãe, né? Porque a minha mãe falava comigo, qualquer pessoa é inteligente, basta acreditar que ela é inteligente. Então eu acho que a autoestima, a confiança em si mesmo é algo que é essencial. E você aprende a ter isso de pequenininha em casa. Então, a minha mãe falava, se tem alguém na China que faz alguma coisa, você vai ser capaz de fazer, é só lutar. Eu fiz faculdade de medicina com muita dificuldade, Ana. Quem me vê hoje acha que eu fui uma filhinha de papai e de mamãe. Eu vim de uma família muito humilde. Olha. O meu pai teve que mudar de uma cidade para outra para mim poder estudar. Então, eu morava em Pirapora, nós fomos para uma cidade chamada Montes Claros. E para mim fazer medicina, eu fiz de manhã o terceiro científico, eu tinha 16 anos. Eu, à tarde, dava aula no colégio, porque eu era boa aluna, o primeiro e segundo científico. Fazia o cursinho à noite, chegava às 11 horas da noite, eu botava uma garrafa de coca e uma bacia com água fria no pé para me estudar até 2 horas da manhã. E passei muito bem no meu primeiro vestibular. Com 16 anos, eu estava no primeiro ano da faculdade brincando, de medicina. 16 anos? 16 anos. Ela é precoce mesmo, não tem jeito. Sempre foi à frente. Sempre foi à frente, não tem jeito, fora da curva mesmo. E Deus me fez passar por algumas dificuldades. Com 19 anos, eu perdi minha mãe e fiquei com 3 irmãos, a caçulinha com 6 anos. Então, eu acho que daí que veio a minha maturidade, que foi a força. Eu tive que assumir uma família com 19 anos. Gente. Então, eu tinha que estudar, e eu tinha que me formar, e eu tinha que me virar. Mas, graças a Deus, tudo deu certo na minha vida. Mais certo do que o que eu esperava. Nossa. Porque quando minha mãe faleceu 40 anos. Quando você perde uma mãe muito nova, muitas vezes você se desestabiliza. Sim, você se perde. Com certeza. Mas Deus colocou nas minhas costas a responsabilidade de uma casa na época. Então, não tinha quem assumir. Que loucura. Né? Eu tive que me virar. Então, a vida me fez me virar. E casei com uma pessoa que o Gilberto O Gilberto, sim, é fora da curva, não sou eu. O Gilberto é o fora da curva. E ele não consegue ficar parado
sem estar me cutucando. E agora com as filhas, né? Faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. É uma benção. Então, ou vai, ou racha. E são pessoas que vieram para fazer, né, a diferença. E é muito legal que nem a doutora Edna foi a primeira mulher a presidir a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Isso vai ficar para a história, Com né? certeza. Então é muito legal você também saber Ela que foi você... primeiro em um monte de coisa. É muito legal saber que você veio para cá e que você deixou, né, coisas boas para as outras pessoas, né? Que quando todo mundo um dia vai, quando se for, deixou um legado, né? E deixou histórias de inspiração para, né, que nem você que é jovem, para as pessoas se inspirarem mesmo, né? E fazer a diferença na medicina, porque eu acho que isso que é muito bonito, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Nossa, a gente vê cada testemunho, quando as pessoas saem do centro cirúrgico, quando as pessoas chegam aqui. Até a gente estava comentando esses dias, né, sobre ter um psicólogo para acompanhar, porque a gente sabe o quanto o ceratocone traz de emocional também. A pessoa não vem só com os olhos sem enxergar, a pessoa parece que ela vem sem enxergar para a vida, né? Então, quando você faz uma diferença numa vida de uma pessoa, isso é maravilhoso. O importante é a gente ver que isso tem mudado. Eu ontem mandei um depoimento de uma mocinha para você. Você chegou a ver no celular? Não. Cheguei. Então, essa mocinha, ela tem um ceratocone avançado e ela estava exatamente falando sobre isso. Vocês não coçem seus olhos. Eu fiquei cega de um olho por causa disso. Porque a causa principal do ceratocone é a alergia, é o prurido. E ele normalmente é assimétrico. Um olho normalmente evolui muito mais rápido do que o outro. E graças a Deus, Deus nos deu 2 olhos. Então a pessoa não percebe. Quando vai perceber é quando o outro está ruim. E aí esses daqui perdeu o tempo do tratamento a não ser um transplante. E transplante às vezes está sujeito a fazer e ter uma rejeição. E 2 rejeições. E 3 rejeições. E aí você perde um olho. Então, eu acho que é interessante aqui nesse podcast a gente comentar sobre prevenção. Qualquer pessoa que faz um óculos e que com 2, 3 meses o óculos já está ficando ruim, que tem que estar voltando ao oftalmologista para estar trocando o grau do óculos com frequência, tem que fazer um exame de topografia. Porque quanto mais precoce é esse tratamento, melhor é o resultado. E além, depois de fazer o exame, procurar pessoas que são aptas a tratar, né? O ceratocone também, Sim. né? É porque o ceratocone, há alguns anos atrás, há 30, 20 anos atrás, era um estigma de lente rígida. E a gente vê alguns profissionais que não se atualizam, eles não buscam um tratamento para a doença, eles usam apenas corrigir uma coisa o grau da doença, ali, né? que é a lente. O óculos não corrige a visão, mas a lente corrige a visão. Mas a lente não trata a doença. E quando o paciente está confortável com a lente, essa doença vai evoluindo. Quando é que ele não suporta a lente? Quando o cone está muito grande e essa lente rígida fica dançando e cai e machuca o olho. E traz lesões na córnea, como o paciente que você viu hoje, né? Que ficam com leucomas, manchas brancas, que às vezes até impede o tratamento. E quando eu vou ver, a córnea está fina, não tem como botar anel, cheia de cicatrizes, e aí não tem outro tratamento, não sei o que. Na nossa cidade, como a doutora Edna, junto com a Secretaria de Saúde, já faz anos, vem fazendo uma campanha muito grande do Junho Violeta, tirou muitas pessoas da fila do transplante. Então, hoje, acho que em Maringá a gente quase nem ouve falar, né, Edna, assim, tem tirado muito. Na sua cidade, vocês fazem campanhas? Tem algumas coisas para falar? Tiram? Não fazemos campanhas até então, né? Mas a doutora Edna, depois que ela botou no grupo uma parte que eu tinha sido no shopping, não era? E eu já tinha falado com a minha gerente, falei, olha isso aqui, nós temos que fazer aqui. E assim, eu já falei com a Karen, né, quem cuida disso.
E eu vou ver se a gente faz isso sim, porque lá não tem campanha, não me lembro, não me recordo E é de ter boas tido. campanhas, E né? isso aí é muito importante. Tem de glaucoma, né? Tem campanha de glaucoma, de diabetes, retinopatia diabética, mas de ceratocone nunca foi feito. Então seria uma coisa muito interessante, muito importante para a cidade e para a população também. E seria muito interessante até para você ver a incidência e a prevalência Sim, dessa doença no seu sim, meio. verdade. Só para citar, Ana, quando eu comecei medicina em Maringá, 70% das minhas cirurgias eram miopia. Uhum, 20% das minhas cirurgias eram catarata. E uhum. 10% das minhas cirurgias eram ceratocone. Hoje, 80% das minhas cirurgias são ceratocone. Olha só. Então, Aumentou eu muito. atendo em média 6 a 8 pacientes por dia que vêm por causa de ceratocone. Sim, é muito frequente. Muito. Então, é um índice muito Aham. grande. Né? Quando eu comecei a medicina, eu levei muitos anos para ver um paciente com ceratocone. Uhum. E a gente descobria por causa da faixa em tesoura Uhum. na retinoscopia. Uhum. Né? Ou seja, só no aqueles Copland, ceratocones. né? Não é nem na retinoscopia, no exame de grau. E hoje a gente faz diagnóstico muito mais precoce, porque quando você tem a faixa em tesouro, o cone está avançado. Uhum. Então, duas coisas fizeram a incidência do ceratocone aumentar. Os nossos hábitos de vida e também a tecnologia no diagnóstico precoce, sim. porque antes a gente não Sim, tinha diagnóstico. E muitas pessoas antigamente, até para um transplante sem saber, não é muito assim que era um ceratocone, Edna? Antigamente, muitas pessoas não sabiam o que era ceratocone. Olha que eu já conhecia a Edna, mas eu ouvi falar de ceratocone quando aquele ex-BBB saiu e foi pro Faustão, e ele tem uma doença, e o Paulo foi no programa e deu a cirurgia tal. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar, até então já não era novinha quando foi isso, e já tinha, né, quantas vezes, mas então é uma coisa assim que pra gente é muito recente você ouvir falar, né? Sim, porque você já viu a história que santo de casa não faz milagre, né? Então, nessa época, o Paulo apresentava as coisas, eu ia em congresso da aula, o povo não acreditava, o público ficava batendo a cabeça como se eu estivesse falando uma coisa que era totalmente louco. Porém, Rose, hoje o anel é implantado em 60 países. Nossa. Hoje tem milhares e milhares de pacientes que ficaram livres de transplante de córnea por causa do anel. Graças ao anel. Hoje você teve a oportunidade de ver 2 pacientes comigo que já tinham indicação de transplante. Sim. E que ela, inclusive, me perguntou, doutora, esse paciente tem uma cicatriz grande aqui na área central. A senhora faria isso em outros pacientes? E eu comentei, não sei, porque esse paciente tinha 15 anos na época quando eu fiz essa cirurgia. Então, era uma cirurgia que era para livrar de um transplante de córnea, para esperar os 21 anos para poder fazer o transplante com o melhor recurso para não ter a rejeição. Ele hoje está com 22 anos. E aí eu perguntei para ele, com essa visão, hoje você já pode fazer o transplante. Você gostaria de fazer o transplante? E ele respondeu, não. Tá com a visão maravilhosa. Ótima. E eu faço tudo o que eu preciso sem ter nenhuma dificuldade. Então, mesmo naquele isso é uma satisfação enorme, né? Poxa, é um jovem que você tirou da fila, né? E a mesma coisa com outro paciente, que nós tivemos que colocar o lentículo para depois fazer o anel. E ele ainda tem uma cicatriz na córnea dele. Essas cicatrizes normalmente são pelos usos indevidos das lentes que vão machucando o olho.
Então, agora eu vou tentar a losartana, porque um olho dele, que botou o anel, ele tem 100% de visão, e o outro olho ele tem 20, 40, 80% de visão. Eu vou tentar a losartana para ver se eu limpo aquela cicatriz, para que ele fique com a visão igual do outro olho. Então, ele hoje, o Guilherme, está com 16 anos. Olha. É um caso impressionante. Um caso muito bom. Impressionante. Mesmo que eu não melhorasse a visão desse olho esquerdo, mas se eu conseguisse apenas protelar ele para os 21 anos, porque a córnea dele era tão fina que eu tive que botar um lentículo. Um lentículo. Porque ele já estava sujeito a fazer estria, um cone agudo, que impossibilitaria o anel, né? Então, eu acho que você operar um paciente catarata é muito gostoso você poder prover visão para qualquer pessoa. Mas o ceratocone é meu xodó. É o xodó. É meu xodó. Porque eu não estou salvando uma pessoa idosa, eu estou habilitando, reabilitando a vida de um jovem. Normalmente, isso começa na idade que eles estão começando a vida deles. Isso quando não vem com 9 anos, né? Não 8, que já teve paciente que ia operar com 9 anos. Mas a maioria começa entre 12 a 15 anos, operam quando estão na faculdade ou quando estão fazendo um vestibular. Hoje em dia é que a gente vê cirurgia em criança de 8, 9 anos. Vamos falar então, para depois pedir para ela falar da experiência dela. É sempre bom lembrar as precauções, né? Os cuidados que tem que ter para evitar, ou quem já tem um comecinho, o que precisa? Não coçar os olhos? Eu diria que tem 3 coisas que eu sou assim, que eu falo isso todos os dias. Criança não tem que ficar em celular, em tablet. Criança vai usar isso no máximo 1 hora por dia. Segundo, tomar sol. A criança tem que tomar sol, senão ela não tem vitamina. E sol é saúde. E terceiro, não coce o olho, não deixe seus filhos coçando o olho. E para isso a gente tem que cuidar de uma série de coisas, né, Rose? Porque nós mudamos muito nossos hábitos. Nossa! A gente hoje não usa muito algodão, usa sintético. A gente não toma sol. Não toma sol. Vê, eu pergunto aos adolescentes com ceratocone, eles estão tomando vitamina D. Não brinca, você oral, pode gente. ver que criança nem quebra mais tanto braço e perna como antes, porque ficou mais dentro de casa, no tablet. Tela, né? A gente não come mais um produto natural. Não tem muita coisa orgânica. Você vai comprar um produto orgânico, uma alface orgânica, um tomate orgânico, é muito caro, não está dentro do orçamento de grande parte da população. Então, a gente come muita coisa envenenada e isso vai causando reações malignas no nosso corpo, alergias, é tudo com conservante. Quer dizer, o mundo mudou. E quando a gente acha que mudou para melhor... Não. Mas trouxe os seus malefícios, né? Trouxe os seus malefícios. Nós não podemos negar que a internet e que as evoluções em computador trouxe muito ganho na vida da gente. Nós não estaríamos aqui passando mensagens de medicina se não houvesse isso. Mas, por outro lado, se isso não tiver controle, traz muito malefício. Eu queria que você deixasse falado aqui para quem está assistindo, para todos nós, o que você está levando, né, para a sua cidade de experiência do curso, mais um pouquinho assim, né, para a gente saber o que você está indo embora, como? Eu vou falar um pouco do que eu tô levando, porque se eu falar tudo vai demorar um pouquinho. Mas, primeiro, um pouco da experiência clínica da doutora Edna, que é imensa, desde o início dos primórdios do anel, né? Desde a era mais antiga.
eu tô levando a experiência que ela tem em administração, em como ela é visionária, isso aí eu acho que é uma coisa que às vezes é importante também, e como ela fez para poder se moldar para ela ser o que ela é hoje. Isso aí eu acho que é até mais importante do que aprender teoria, porque você abre um livro, você até entende e lê, mas você passar pela experiência com uma pessoa tão visionária, isso é muito mais importante, porque é o real, a prática, é a realidade. Eu tô levando detalhes sobre uma cirurgia, detalhes pequenos, minúsculos, mas que fazem total a diferença no resultado. Então, eu tô muito feliz de estar aqui nesse curso, porque ainda não acabou, ainda tem mais coisa para aprender. Eu nem acredito que eu tenho coisa para aprender ainda, porque, meu Deus. E eu estou muito feliz e muito agradecida pela doutora Edna ter me acolhido aqui, me dado toda a atenção, abraçou o mundo, foi me buscar lá no meu hotel. Eu falei, doutora Edna, não precisa, ela é muito, muito querida, muito atenciosa, muito cuidadosa, e estou levando muita coisa boa, nova, tecnológica para Sinop, e com muito orgulho de ter participado desse curso. Quer deixar? Eu comentei com a Ana que sim, eu queria que ela levasse tecnologia para a casa dela, para o serviço dela, mas que eu ia fazer alguma coisa que seria fora de curso e que eu queria que ela levasse para a clínica dela. Eu acho que a medicina está muito comercializada e está muito... o paciente é mais um, né? Então, atende-se consulta em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos. E eu acho que ninguém consegue fazer uma anamnese, fazer um raciocínio, fazer um diagnóstico e um tratamento correto se você não tem um tempo para isso. Então, amanhã cedo, ela vai ficar comigo na parte da manhã no consultório para a gente fazer os atendimentos. A medicina, ela hoje passou a ser o nome de um médico dentro de uma cartela de convênio. E eu acho que o convênio terceirizou uma relação médico-paciente. E quem mais saiu perdendo com isso foram os nossos pacientes. Medicina nunca deveria ser uma coisa cobrada, na minha opinião, como é no Canadá. E sempre o governo arcar com a medicina padrão. Quando eu fui ao Canadá, o Ashinov, que é um amigo meu, operava com a melhor lente da época, que era a Christophe Natural, usava tudo descartável, desde o PEC do fento, acabava uma cirurgia, limpava tudo, jogava no lixo, começava outra cirurgia do novo. E tudo aquilo era por conta de um governo. Não tem medicina privada no Canadá. E eles oferecem tudo que é de bom. E no Brasil a gente não consegue fazer isso. Porque o governo não tem a tecnologia de ponta e não consegue ter, porque essa tecnologia de ponta hoje é muito cara e vem em preço de dólar, que a maioria dos médicos, inclusive, não tem acesso. Então, o médico hoje, ele teve que estudar gestão, administração, senão ele não consegue acompanhar a tecnologia de ponta. Principalmente na oftalmologia. Exatamente. Onde um aparelho de laser custa $680 mil. Como é que você pode trabalhar com isso? E que um computador desse dura, em média, 5 anos. Né? Então, é difícil você arcar com isso dentro de um serviço. Porém, a medicina humanizada
ainda consegue, dentro de um global, aquele aparelho não se paga, mas aquilo que faz em conjunto, você se paga. E para fazer essa medicina humanizada, você tem que gostar muito de medicina. Porque você tem que abrir mão, muitas vezes, de uma vida própria. É verdade. Né? É verdade. Eu programo uma consulta de primeira vez de 1 hora. Mas Se então, eu coração. for fazer um paciente ceratocone, eu não levo muitas vezes 1 hora. Leva muito mais. Eu vou operar uma catarata. Com essa diversidade de lente que tem, você leva às vezes 2 horas. Bate Se cabeça. for uma pessoa idosa que tem dificuldade de entender as coisas, você explica e ela fala, eu quero o melhor. Mas o melhor pode ser bom para você e não ser bom para você. E às vezes, quando você quer o melhor é tão caro, Você não porque uma consegue. lente hoje de melhor qualidade como a Policy é uma lente cara. E que não está no bolso de todos. Mas o paciente não entende isso. Aí vai no outro, a cirurgia de catarata sem nenhuma explicação é X. Mas por que aqui é X e aqui é 2X? Porque Detalhes. são 2 cirurgias totalmente diferentes e com material intraocular totalmente diferente. Você tem viscoelásticos de diversas qualidades que vão ser introduzidos dentro do seu olho na hora de fazer uma cirurgia de catarata. E cada um com preços diferentes. Né? Então, hoje em dia, é muito difícil você exercer uma medicina de ponta. De ponta. Bom, eu queria agradecer, né, a Ana, por também estar participando do nosso Almodincast. Quer deixar mais uma despedida, Edna? Obrigada, Maringá, que me permite, nesses anos, exercer a medicina que eu estudei, que eu sempre quis fazer e que eu amo fazer. Mas Maringá agradece também muito a você por estar aqui e levar o nome da nossa cidade para o mundo, né? Porque vem gente do mundo inteiro aqui. Muito obrigada. Então, foi mais um episódio aqui do nosso Almodincast. Curtem, compartilhem e levem essa informação também para quem vocês conhecem.